Olá, aluno. Eu sou o professor André Galhardo e você está na terceira unidade da disciplina de Macroeconomia Fechada. Vamos ao nosso conteúdo. Nessa terceira unidade, nós vamos falar sobre o impacto das políticas fiscal, monetária, sobre a atividade econômica e sobre o modelo ISLM, que congrega o entendimento que o Keynes tinha acerca do funcionamento da economia. Eu vou falar um pouco, vou explicando para você, tá? Então, impacto das políticas econômicas no modelo ISLM. As alterações e variações da curva ISLM, a partir de um equilíbrio inicial, têm impactos na taxa de juros e na renda. Então, de saída, você já sabe que o modelo ISLM tem as duas curvas do lado real da economia, que é a curva IS, que congrega os gastos autônomos, investimento, consumo autônomo e gastos do governo, por exemplo, e tem o lado monetário, que na verdade congrega também, né, repetindo aqui, a taxa básica de juros, os depósitos compulsórios e os impactos que o lado monetário exerce sobre o nível de atividade e a taxa básica de juros da economia. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O modelo ISLM, ele é um entendimento entre a taxa básica de juros e a renda de equilíbrio. Então, são duas variáveis econômicas que mudam a partir das políticas econômicas, tá? Toda política econômica tem o objetivo de alcançar os 4 macrofundamentos que são crescimento econômico, baixo desemprego, baixa inflação e distribuição equitativa da renda. Em primeiro lugar, o crescimento econômico. Isso aqui dá longa discussão, porque uma coisa é crescer, outra coisa é se desenvolver, tá? De todo modo, crescer é indispensável ao desenvolvimento, então Banco Central e governo têm que se ocupar do crescimento da atividade econômica, e quando eu falo Banco Central, isso é uma coisa relativamente nova, porque agora o Banco Central tem o que chamamos de mandato dual, ou seja, além de se ocupar em preservar o valor da moeda brasileira, o valor do real em relação às demais moedas, em relação, aqui é macro fechada, a gente ainda não vai falar de câmbio, mas em relação às demais moedas e principalmente, importante para a nossa disciplina, com relação à inflação, tem que preservar o valor do real em relação à inflação. Além disso, o Banco Central brasileiro também é obrigado, por lei, a cuidar do nível de atividade econômica. Então, também é responsabilidade do Banco Central agir em prol, em busca do pleno emprego, ou seja, todas as pessoas, o máximo possível de pessoas empregadas. Então, crescimento econômico, baixo desemprego, como eu acabei de dizer, o Banco Central tem que se ocupar também disso, não que seja exclusivo do Banco Central, exclusiva do Banco Central essa preocupação, mas passou a ser há pouco tempo também da Autoridade Monetária Brasileira a ocupação de gerar mais empregos e chegar próximo do pleno emprego. Baixa inflação, essas coisas estão muito... O primeiro e o segundo tópico estão muito conectados, mas a inflação, o Banco Central tem que se ocupar também, é a principal preocupação do Banco Central brasileiro, diferentemente do Banco Central norte-americano, que tem um mandato dual e é muito significativo. Aqui a gente chama de um mandato dual soft, leve, justamente porque o Banco Central do Brasil não deveria ser assim, mas o Banco Central do Brasil se ocupa em maior grau com a inflação brasileira. E você vai entender que se preocupar mais com a inflação do que com o nível de atividade econômica ou com o nível de emprego acaba trazendo alguns problemas, pode trazer alguns problemas, tá? Então, também é objetivo, né, do governo e do Banco Central encontrar mecanismos para reduzir a inflação no país. E, por fim, não menos importante, a distribuição equitativa da renda. Não é socialismo, não é nenhuma questão nesse sentido, mas é tentar distribuir os recursos de um país da forma mais igualitária possível, mais justa possível, essa é a palavra correta, tá? Só lembrando, o Brasil tem uma posição muito ruim no índice de desenvolvimento humano, e quando a gente fala em IDH-AD, vou colocar aqui, tá? Porque não é um indicador muito difundido, IDH-AD, que é ajustado pela desigualdade,
aí a situação do Brasil se complica ainda mais. Só para você ter uma ideia, no IDH a gente vai muito mal, e quando a gente olha para o IDH-AD, a diferença entre esses dois indicadores é muito significativa. Nenhum país no mundo apresenta maior diferença entre os dois IDHs do que o Brasil. Nós estamos atrás de todas as nações africanas, do sul asiático e da América Latina, por exemplo. Então, meu amigo, minha amiga, distribuição equitativa de renda é um problema ao qual o governo e o Banco Central estão preocupados e devem estar preocupados, sobretudo no Brasil, que é um dos piores lugares quando a gente avalia a distribuição de renda, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente prosseguir. Eu vou fazer a leitura e explico, tá bom? Os macrofundamentos estão implícitos nos modelos macroeconômicos e são os principais objetivos das políticas econômicas adotadas. Entretanto, em alguns contextos, um objetivo poderá ser mais fundamental que outro. Então, aqui é importante ressaltar, acabei de fazer uma crítica, uma espécie de crítica ao modelo do all soft, ou muito tranquilo, do Banco Central brasileiro, que se ocupa mais com a inflação do que com o pleno emprego. Isso é uma coisa. Agora, é evidente que em algum momento a inflação pode disparar de forma muito significativa, e isso vai exigir do governo e da autoridade monetária brasileira, ou de qualquer outro país, ações que visem diminuir a inflação, e isso pode comprometer os outros macrofundamentos. Então existem urgências, às vezes o governo, o Banco Central vai agir para apagar um incêndio, como se diz. Então, aí é comum que isso aconteça. A crítica anterior ao mandato do all soft é que isso seja institucionalizado. Em algum momento a gente pode ter problemas com a inflação, ou problemas com o emprego, ou problemas com distribuição de renda. Isso vai exigir um olhar mais intenso para determinadas áreas da economia. Quanto a isso não há nenhum problema, ok? Voltando aqui para o nosso conteúdo. Nem sempre a política econômica consegue aliar os 4 macrofundamentos ao mesmo tempo. Entretanto, é importante saber que os objetivos a serem alcançados são esses, e se podemos vê-los no modelo ISLM a partir do momento em que a renda cresce, né? Que aqui está entre parênteses, né? Leia-se, crescimento econômico que gera empregos, tá? Caso não ultrapasse o pleno emprego, podemos deduzir que há uma inflação controlada que, por sua vez, irá manter o poder aquisitivo dos agentes econômicos. Eu vou sintetizar essa frase, que está bem longa, no seguinte: imagine um determinado país que tem um problema inflacionário. O Banco Central decide aumentar a taxa básica de juros para controlar essa inflação. E você já deve ter percebido, estudando as outras unidades da disciplina de macroeconomia fechada, que taxa básica de juros muito alta inibe a atividade econômica. Ou seja, para controlar o nível de inflação, eu acabo prejudicando o nível de emprego. Para controlar a inflação, o mercado de trabalho acaba sofrendo em função do aumento da taxa de juros. Se eu tenho um mercado de trabalho robusto, muitas pessoas empregadas, e eu tenho uma taxa de inflação relativamente baixa, dentro da meta de inflação, o Brasil tem meta de inflação que deve perseguir. Então, se eu tenho isso, eu já tenho 2 daqueles componentes que nós discutimos em linha. Pleno emprego, ou emprego, taxa de desemprego muito pequena, taxa de inflação próxima à meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Tem que olhar aí também, né, a distribuição de renda, por exemplo, o nível de atividade econômica, tudo isso, né, o nível de crescimento, tudo isso, se tiver dentro do esperado, ok, o mundo perfeito, mas normalmente é difícil o governo, o Banco Central ou qualquer outra instituição ligada ao Estado conseguir buscar um objetivo que atinja esses 4 macrofundamentos. É muito difícil, como eu disse. Às vezes, para controlar a inflação, você aumenta emprego, às vezes, para controlar emprego, você aumenta a inflação, e assim sucessivamente. Isso acaba trazendo problemas para outras variáveis, ok? Vamos avançar. Olhando especificamente para a política monetária, que eu vou falar quais são os elementos, tá? A política monetária é executada pelo instrumento da taxa de juros. Então, quando você escutar falar sobre Selic, nós estamos falando de política monetária. A Selic é a taxa básica de juros que acaba endereçando as outras taxas. Então, a taxa de juros incidente sobre um financiamento de um veículo, de uma casa, de uma máquina, de um prédio, ela acaba derivando da taxa básica de juros, tá?
Então, de novo, a política monetária é executada pelo instrumento da taxa de juros, que é o preço do dinheiro. Os juros nada mais é que o preço do dinheiro. Quando você está comprando um financiamento, contratando um financiamento para comprar um carro, os juros incidentes sobre essa operação, na verdade, é a remuneração do dinheiro que o banco está te emprestando. É o custo do dinheiro, tá? Se houver um excesso de moeda no mercado monetário, a taxa de juros será baixa. Se tem dinheiro à vontade, o juro é baixo. Caso contrário, a taxa de juros será alta. O dinheiro, neste caso, se comporta como qualquer outra mercadoria. Se você tem muito de uma determinada mercadoria, o preço dessa mercadoria tende a diminuir. Se você tem pouco dessa mercadoria, o preço dessa mercadoria tende a aumentar. Com o dinheiro é a mesma coisa. Neste caso, tá? O dinheiro se comporta como qualquer outra mercadoria quando a gente fala da remuneração. Existem casos muito específicos, como a armadilha da liquidez, prevista em Keynes desde 1936. Existem várias singularidades quando a gente fala de dinheiro. No entanto, de modo geral, o dinheiro acaba se comportando como as demais mercadorias quando o assunto é remuneração desses ativos, tá? Os principais instrumentos para controlar a quantidade de moeda na economia são: letra A, Open Market, que é onde o governo negocia os títulos públicos com o mercado primário, né, com os dealers. Letra B, taxa de compulsório, que é a quantidade de dinheiro que o Banco Central obriga os bancos comerciais a deixar sobre a guarda do Banco Central. Taxa de redesconto, que é a remuneração dos recursos que os bancos deixam voluntariamente no Banco Central. E esses três mecanismos acabam compondo o que a gente chama de política monetária, certo? E é claro que eu já falei, né, sobre taxa básica de juros e sobre ela se desdobram outras variáveis, tá? Com esses três instrumentos podemos controlar a base monetária de uma economia e determinar o nível da taxa de juros. Vamos avançar. Na figura abaixo, estamos supondo que houve uma expansão monetária, ou seja, uma elevação da quantidade de moeda na economia. Então veja, ali você tem a curva IS, é uma curva sempre negativamente inclinada. Por quê? Porque quanto menor a taxa básica de juros, maior tende a ser o nível de renda. Nós já falamos sobre isso, tá? Então ela é sempre negativamente inclinada. E o lado monetário? O lado monetário, a curva LM, é sempre positivamente inclinada porque guarda uma correlação inversa em relação à taxa de juros, tá bom? Bom, em primeiro lugar nós temos um equilíbrio neste ponto que eu posso chamar de ponto A, certo? E quando eu tenho uma expansão monetária, eu coloco mais dinheiro na economia, eu como Banco Central coloco mais dinheiro na economia, eu desloco a minha curva LM para a direita ou para baixo, que é assim que nós falamos, e isso ocasiona um aumento da renda de YE para Y2. Ou seja, quando eu jogo mais dinheiro na economia, eu aumento o nível de renda agregada. Vamos ver o que o próximo slide diz. Por que esse movimento aconteceu? Com a expansão monetária, a curva LM se desloca para a direita, o que faz que a taxa de juros caia, né, e a renda se eleve, conforme eu já falei. Esse resultado acontece em função dos mecanismos de transmissão da política monetária, isso é, o aumento da oferta de moeda altera a taxa de juros para baixo, o que eleva o investimento e aumenta a renda de equilíbrio. Vamos sintetizar? Olha só, quando a LM vai para a direita, eu tenho uma queda da taxa básica de juros, certo? De taxa de juros de equilíbrio para R2. Taxa de juros R2. Então, quando a taxa de juros é menor, o empresário pensa o seguinte: eu tenho um monte de dinheiro aqui. O que eu faço com ele? Eu compro uma nova máquina, eu monto uma nova empresa, eu compro um novo caminhão, eu invisto em ativos reais ou compro ativos financeiros, títulos públicos, por exemplo. Se a taxa de juros é menor, então a atratividade dos ativos financeiros fica menor. Então o empresário pode, né, em tese, optar por investir em ativos físicos. Essa é a grande jogada da queda da taxa de juros, certo? Bom, se a taxa básica de juros diminuiu, então teoricamente as demais taxas de juros, como financiamento de veículos, casas, maquinário, também diminui, o que em tese, de novo, em teoria apenas, pode indicar o aumento do volume de investimento e, consequentemente, do nível de renda. Vamos para a nossa interatividade? Um banco central com um mandato dual deve ocupar-se com: letra A, inflação e taxa de câmbio; letra B, taxa de câmbio e desemprego; letra C, índice de preços e atividade econômica;
Letra D, base monetária e multiplicador bancário, ou letra E, pleno emprego e base monetária? Já voltamos com a resposta.